Como faço para ler todos esses gráficos de preços confusos que vejo online? Bem, fico por aqui, que aqui no Mentes Milionárias iremos responder a estas perguntas e muito mais. Se há uma coisa que nos perguntam muito aqui no canal, é como negociar bitcoins. Então decidi dedicar este episódio a ensinar a você o que é fazer trading com bitcoin. Esta lição será mais longa do que o normal, mas garanto que irá valer a pena. Nós vamos cobrir 4 tópicos principais. A definição de trading com Bitcoin, os principais termos que você irá encontrar ao negociar em exchange, uma introdução muito curta lendo gráficos de preços e, finalmente, irei abordar alguns erros comuns de trading. Então vamos lá. Então, o que é trading com Bitcoin e como é diferente de investir em Bitcoin? Bem, quando as pessoas investem em Bitcoin, geralmente significa que elas estão comprando Bitcoin a longo prazo. Em outras palavras, elas acreditam que o preço irá acabar por subir, independentemente dos altos e baixos que ocorrem ao longo do caminho. Geralmente as pessoas investem em Bitcoin porque acreditam na tecnologia, na ideologia ou na equipe que está por trás de outra qualquer moeda. Os investidores em cripto tendem a fazer hodl da moeda a longo prazo. Hodl é um termo popular na comunidade Bitcoin que na verdade nasceu de um erro de digitação da palavra hold, que quer dizer segurar ou manter. E isso foi no antigo post de 2013 no fórum Bitcoin Talk. Então, quando os investidores de Bitcoin compram e mantêm a longo prazo, os traders de Bitcoin compram e vendem Bitcoin a curto prazo. E isto sempre que eles pensam que podem ter lucro. Os traders veem o Bitcoin como um instrumento de obter lucros. Às vezes, eles nem se importam com a tecnologia ou a ideologia por trás do produto que estão fazendo trading. E, adicionalmente, muitas pessoas por aí investem e fazem trading ao mesmo tempo. Mas por que é que tantas pessoas procuram fazer trading de criptomoedas? Bom, aqui estão algumas razões. Primeiro, o Bitcoin e todas as criptomoedas são muito voláteis. Por outras palavras, você pode obter um bom lucro se conseguir antecipar corretamente o mercado. Em segundo lugar, ao contrário dos mercados tradicionais, a negociação de Bitcoin está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. A maioria dos mercados tradicionais, como ações e commodities, tem um horário de abertura e fechamento. Com o Bitcoin, você pode comprar e vender quando quiser. Nunca para. Finalmente, o cenário não regulamentado do Bitcoin torna relativamente fácil começar a fazer trading sem necessidade de longos processos de verificação de identidade. Mas nem todos os traders são iguais e existem diferentes tipos de métodos de trading. Por exemplo, day trading envolve a realização de várias negociações ao longo do mesmo dia e tentar lucrar com movimentos de preços de curto prazo. Os day traders passam muito tempo olhando para telas de computador e no final do dia eles geralmente fecham todas as suas posições. Scalping é uma estratégia de day trading sobre a qual muitas pessoas estão falando hoje em dia. Scalping são tentativas de obter lucros substanciais com pequenas mudanças de preços e muitas vezes é conhecido como colocar moedas de 1 centavo na frente de um rolo compressor. Scalping se concentra em negociações de prazo extremamente curto e é baseado na ideia que fazer pequenos lucros rapidamente limita os riscos e cria vantagens para os traders. Os scalpers podem fazer dezenas ou até mesmo centenas de negociações num dia. Enquanto isso, swing trading tenta tirar proveito da oscilação natural dos ciclos de preços. Swing traders tentam detectar o início de um movimento de preço específico para colocar uma posição. Então eles aguentam até que o movimento desapareça e obtêm o lucro. Eles tentam ver o quadro geral sem monitorar constantemente a tela do computador. Swing traders podem abrir uma posição de negociação e mantê-la aberta por semanas ou meses até atingirem o resultado desejado. Então, agora que você sabe o que é trading, como é que ele é feito? Como é que alguém pode prever que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda irá fazer? A resposta curta é que ninguém realmente pode prever o que acontece com os preços do Bitcoin ou qualquer criptomoeda. No entanto, alguns traders identificaram certos padrões, métodos e regras que lhes permitam obter lucro a longo prazo. As pessoas seguem 2 metodologias principais quando negociam o Bitcoin ou qualquer outra coisa para este assunto: análise fundamentalista e análise técnica.
A análise fundamentalista olha para o quadro geral. No caso do Bitcoin, a análise fundamentalista avalia notícias da indústria de Bitcoins, sobre a moeda, desenvolvimentos técnicos do Bitcoin, como a rede Lightning, regulamentos em todo o mundo e qualquer outra notícia ou questões que possam afetar o sucesso do Bitcoin. Esta metodologia analisa o valor do Bitcoin como uma tecnologia independentemente do preço atual e das forças externas para determinar o que irá acontecer com o preço. Por exemplo, se a China de repente decidir banir o Bitcoin, como já fez, esta análise irá prever quando o preço provavelmente irá cair. Agora, a análise técnica tenta prever o preço estudando o mercado de estatísticas como movimentos de preços anteriores e volumes de trading. Tenta identificar padrões e tendências no preço, o que pode sugerir o que irá acontecer com o preço no futuro. A análise técnica assume o seguinte: independentemente do que está acontecendo atualmente no mundo, os movimentos de preços falam por si e contam algum tipo de história que ajuda a prever o que irá acontecer a seguir. Então, qual metodologia é melhor? Bem, como eu disse no começo, ninguém pode prever com precisão o futuro. No entanto, combinar saudavelmente ambas as metodologias provavelmente irá produzir melhores resultados. Agora, vamos continuar a explicar alguns dos confusos termos e estatísticas que você irá encontrar na maioria das exchanges. As exchanges de cripto são sites online onde compradores e vendedores são combinados automaticamente. Uma exchange é diferente de uma empresa que vende Bitcoin para você diretamente. Este tipo de empresa geralmente cobra uma taxa até mais alta. Já falei nisso noutros vídeos. Uma exchange também é diferente de um marketplace como o Local Bitcoins, que já fechou, onde compradores e vendedores se comunicam diretamente entre uns e outros para concluir uma negociação. Infelizmente, na semana que estou gravando este vídeo, a Local Bitcoins encerrou as suas atividades porque as pessoas estão usando mais as exchanges e deixou de ser lucrativo para eles. A lista completa de ordens de compra e ordens de venda está listada no livro de ofertas do mercado, que pode ser visto na exchange. As ordens de compra são chamadas de lances, pois as pessoas estão fazendo lances nos preços para comprar Bitcoin. No entanto, as ordens de venda são chamadas de pedidos, pois elas mostram o preço de pedido que o vendedor solicita. Sempre que as pessoas se referem ao preço do Bitcoin, elas estão realmente se referindo ao preço da última negociação realizada numa exchange específica. Esta importante distinção ocorre porque não há nenhum preço global único do Bitcoin que todos sigam. E muitas vezes o preço até varia de país para país, uma vez que as principais exchanges nesses países fazem negócios diferentes. Além do preço, às vezes você também verá os termos alto e baixo. Esses termos resumem-se aos preços mais altos e mais baixos nas últimas 24 horas. Outro termo importante é volume. Representa o número total de bitcoins que foram negociados no período de um tempo determinado. Tendências significativas são geralmente acompanhadas por grandes volumes de negociação, enquanto as tendências fracas são acompanhadas por baixos volumes. Uma tendência ascendente saudável é acompanhada por grandes volumes, quando o preço sobe, e baixos volumes, quando o preço cai. Se você está testemunhando uma mudança repentina de direção de preço, os especialistas recomendam verificar o quão significativo é o volume de negociação para determinar se é apenas uma correção ou o início de uma tendência oposta. Agora que você sabe a maioria dos termos que você irá encontrar nas exchanges, é hora de seguirmos em frente e falar sobre os tipos de ordens que você pode colocar numa exchange. Existem 3 tipos de ordens. Uma ordem de mercado ou instantânea refere-se a uma ordem que será instantaneamente cumprida a qualquer preço possível. Então, se você colocar uma ordem de mercado para comprar 5 bitcoins, você encontrará os vendedores mais baratos possíveis até que acumule vendedores suficientes para que lhe vão entregar esses 5 bitcoins. Em outras palavras, você pode acabar comprando 3 bitcoins a um preço e outros 2 a um preço mais elevado. Numa ordem de mercado, você para de comprar Bitcoin até que o valor solicitado seja atingido. Com ordens de mercado, você pode acabar pagando mais do que pretendia, por isso, tenha cuidado. Enquanto isso, com uma ordem limite, você só comprará ou venderá Bitcoin àquele preço específico que você decidiu.
Em outras palavras, o pedido pode não ser totalmente atendido, pois pode não haver compradores ou vendedores suficientes para atender o seu pedido, as suas necessidades. Digamos que você faça, por exemplo, uma ordem limitada para comprar 5 bitcoins a 20 mil dólares por cada bitcoin. Então, você pode acabar possuindo apenas 4 bitcoins porque não havia outro vendedor disposto a vender a esse preço final de 20 mil. O pedido restante de um bitcoin irá permanecer até que o preço baixe outra vez para os 20 mil novamente e em seguida o pedido será atendido. Agora vejamos as ordens stop loss. Este tipo de ordens stop loss permitem definir um preço específico que você deseja vender no futuro. Caso o preço, por exemplo, caia drasticamente. Este tipo de ordem é útil para minimizar perdas. É basicamente uma ordem que informa a exchange o seguinte: se o preço cair uma certa percentagem ou a um determinado nível, vou vender meus bitcoins pelo preço pré-estabelecido para perder o mínimo de dinheiro possível. Uma ordem de stop loss funciona como uma ordem de mercado. Em outras palavras, uma vez que o preço de parar é atingido, o mercado começará a vender as suas moedas a qualquer preço até que o pedido seja cumprido. Outros termos que você pode encontrar ao negociar nas exchanges são taxas de maker e taxas de taker. Pessoalmente, ainda acho que este modelo é um dos mais confusos, mas vamos lá tentar explicá-lo. As exchanges tentam encorajar as pessoas a negociar. Por outras palavras, elas querem que você mexa com dinheiro. Portanto, sempre que você criar um novo pedido que não pode ser correspondido por qualquer comprador ou vendedor existente, você é basicamente um criador de mercado e geralmente terá taxas mais baixas. Enquanto isso, um tomador de mercado faz pedidos que são atendidos instantaneamente, pois já era um criador de mercado para atender as suas solicitações. Os tomadores removem negócios das exchanges, então eles geralmente têm taxas mais altas do que os criadores que acionam ordens ao livro de ofertas da exchange. Por exemplo, talvez você coloque uma ordem limitada para comprar um bitcoin por 20 mil dólares. Isto no máximo. Mas o menor vendedor só está disposto a vender por 21 mil. Então você acabou de criar um novo mercado para vendedores que desejam vender a 20 mil. Portanto, sempre que você colocar uma ordem de compra abaixo do preço de mercado ou uma ordem de venda acima do preço de mercado, você se torna um criador de mercado. Usando o mesmo exemplo, talvez você coloque uma ordem de limite para comprar um Bitcoin por 22 mil dólares, no máximo. E o menor vendedor está vendendo um Bitcoin por 21 mil dólares. Então o seu pedido será atendido instantaneamente. Você irá remover ordens do livro de ordens da exchange. Então você é considerado um tomador de mercado. Agora que você está familiarizado com os principais termos de exchange, de troca de Bitcoin, deixe-me dar uma breve introdução à leitura de gráficos de preços. Estes são castiçais japoneses. Eles são baseados em um antigo método japonês da técnica de análise usada no comércio de arroz em 1600. Cada vela mostra o preço de abertura, o preço mais baixo, o preço mais alto, o preço de fechamento de um determinado período. É por isso que às vezes você verá as pessoas se referirem às velas como OHLC, Open, High, Low and Close, ou seja, aberto, alto, baixo e fechado. Dependendo se a vela é verde ou vermelha, você pode dizer que o preço de fechamento de um determinado período foi maior ou menor do que o preço de abertura. Se uma vela é verde, significa que o preço de abertura foi menor que o preço de fechamento. Portanto, o preço subiu em geral durante esse período. Por outro lado, se a vela for vermelha, significa que o preço de abertura foi maior do que o preço de fechamento. Então o preço baixou. Na imagem você pode ver o preço de abertura na parte inferior, larga da vela, o preço de fechamento na parte superior, larga da vela, e o preço mais alto e o preço mais baixo, dentro desse período, estão ambas nas extremidades da vela. Então, quando estamos num bull market, ou seja, mercado de alta, a maioria das velas geralmente será verde. E se for um bear market, ou um mercado de baixa, a maioria das velas será vermelha. Então o que é que são bull e bear markets? Estes mercados recebem o nome desses animais, por causa das maneiras como eles atacam os seus oponentes. Um touro empurra os seus chifres para cima, no ar, enquanto o urso bate as patas para baixo. Portanto, estes animais são metáforas para o movimento de um mercado. Se a tendência for alta, é um bull market, mas se for baixa, é um bear market. Aqui está, por exemplo, um recurso importante para se familiarizar ou analisar gráficos. Níveis de resistência.
Ocasionalmente, o preço do Bitcoin parece atingir um teto virtual e você não pode quebrá-lo por um longo tempo. Isso é um nível de resistência. Portanto, se o Bitcoin falha ao quebrar 10 mil dólares, o nível de resistência é de 10 mil dólares. Geralmente, em um nível de resistência, você verá muitas ordens de venda e é por isso que o preço não consegue romper esse ponto específico. Enquanto isso, também há um nível de suporte. Em outras palavras, há um preço onde o Bitcoin não consegue cair mais baixo. Níveis de suporte agem como pisos, evitando que o preço de um ativo seja empurrado para baixo. O nível de suporte será acompanhado por muitas ordens de compra definidas no preço desse nível. A alta demanda de um comprador no nível de suporte amortece a tendência de baixa. Historicamente, quanto mais frequente o preço não conseguir ir além dos níveis de suporte ou de resistência, mais fortes esses níveis são considerados. Aqui está uma característica comum dos níveis de suporte e de resistência. Eles geralmente são definidos num número redondo, pois a maioria dos traders inexperientes tendem a comprar ou vender quando o preço é um número inteiro. Normalmente você verá muitas ordens de compra ou venda em torno dos preços de 10 mil, 20 mil, 15 mil, em vez de um preço de 10 mil e 34 dólares. Como muitos pedidos são feitos no mesmo nível, estes números redondos tendem a atuar como fortes barreiras de preço. A psicologia também cria níveis de suporte à resistência. Por exemplo, até 2017, parecia caro comprar um Bitcoin por 1000 dólares. Portanto, havia um forte nível de resistência em 1000 dólares. Mas uma vez que esse nível foi rompido, um novo nível de resistência psicológica foi criada a 10 mil dólares. E é isso! Então, parabéns! Agora você já conhece os fundamentos de negociação do Bitcoin. No entanto, há muito mais do que isto. Assim, antes de terminarmos este vídeo, vamos ver alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando começam a negociar, na esperança de que você será capaz de evitá-los. O maior erro que você pode cometer é arriscar mais dinheiro do que você pode perder. Dê uma olhada na quantidade com a qual você se sente confortável, porque no pior cenário você pode acabar perdendo tudo. Se você estiver negociando acima desse valor, você está fazendo algo errado. Trading é um negócio muito arriscado e se você investir mais dinheiro do que gostaria, isso irá afetar como você negocia e isso pode fazer com que você tome más decisões. Principalmente, você pode acabar perdendo uma parte do seu dinheiro que você não pode perder, que lhe faz falta. Outro erro que as pessoas cometem ao começar com trading é não ter um plano de ação bem claro o suficiente. Em outras palavras, elas não sabem porque é que estão entrando num trade específico e, mais importante, quando elas devem sair desse trade. Portanto, tenha objetivos claros de lucro e stop losses devem ser também definidos antes de iniciar um trade. Continuando, nunca deixe dinheiro numa exchange com o qual você não esteja negociando no momento. Se o seu dinheiro está parado na exchange, isso significa que você não tem qualquer controle sobre esse dinheiro. Se a exchange foi hackeada, sair do ar ou sair do mercado, você pode acabar perdendo esse dinheiro. Sempre que você tem dinheiro que não é necessário em curto prazo, isto para negociar numa exchange, certifique-se de movê-lo para a sua própria carteira Bitcoin ou uma conta bancária por segurança. Há também duas emoções básicas que tendem a controlar as ações de muitos traders: medo e ganância. O medo pode aparecer na forma de fechamento prematuro do trade porque você lê um artigo de notícias que foi perturbador, ouvindo um boato de um amigo ou se assustou com uma queda repentina no preço que em breve será corrigida. A outra emoção importante, a ganância, também é baseada no medo, o medo de perder. Quando você ouvir as pessoas falando sobre a próxima grande coisa ou quando os preços de mercado sobem acentuadamente, você não vai querer perder toda aquela ação. Então você entra em negociações muito cedo ou até atrasa o fechamento de uma negociação aberta. Lembre-se de que, na maioria dos casos, as nossas emoções nos governam. Então nunca diga: isso não vai acontecer comigo. Esteja ciente da sua tendência natural ao medo e à ganância e se certifique de seguir um plano estabelecido antes de iniciar uma negociação. Encerre as coisas independentemente de você ter feito ou não uma negociação bem-sucedida. Ninguém consegue fazer apenas negócios lucrativos e ninguém consegue chegar ao ponto de ganhar dinheiro sem perder dinheiro no caminho. O importante não é necessariamente se você ganhou dinheiro ou não. Em vez disso, é se você conseguiu ou não ganhar alguma nova visão sobre como negociar melhor da próxima vez.
É verdade, passamos muito tempo hoje falando sobre trading com Bitcoin, mas tenho que avisá-lo que a maioria das pessoas que começam a negociar Bitcoin param depois de um curto período porque elas não ganham o dinheiro com sucesso. Na verdade, 80% delas. Aqui está a minha opinião. Se você quer ter sucesso com trading, você terá que dedicar uma quantidade significativa de tempo e dinheiro para adquirir as habilidades relevantes como qualquer outro empreendimento. Se você quiser entrar no mercado apenas para fazer um dinheiro rápido, então talvez seja melhor evitar o trading completamente. Não há dinheiro fácil, não há dinheiro rápido e sem risco, sem haver uma desvantagem na outra ponta. No entanto, se você está empenhado em aprender como se tornar um trader profissional de Bitcoin, então força! Invista tempo em cursos profissionais para aprender todos os detalhes e continuar os seus estudos. Eu sei que você pode ainda ter perguntas, e se assim for, deixe na secção dos comentários abaixo que eu terei todo o prazer em responder. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida e em seguida certifique-se de se inscrever para notificações sobre novas aulas. Obrigado por juntar a mim aqui no Mentes Milionárias. O meu nome é Rui Divino. Tenha um dia fantástico.